na carta aos Romanos, depois de nós lermos em Isaías, capítulo 64 e o versículo 6. Glória a Deus. Quem encontrou o texto, eu vou pedir para você ler. Para você ler, por favor, bem de forma assim pausada e um tom para que todos possam ouvir. 64:6. 64:6. Mas todos nós somos como o imundo, e toda a nossa justiça como o trapo da imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como o vento nos arrebata. Muito bem. Meus irmãos, vocês percebem que o texto que o pastor acabou de ler é um texto que está escrito por Isaías 64, versículo 6, que denota e revela a triste situação do povo de Israel, que se encontravam diante de Deus com uma triste, um histórico terrível diante de Deus. Deus os havia separado, como nós bem sabemos. Deus os havia ensinado sobre a santidade, entregado para leis, e estatutos, e a forma como eles deveriam lidar com esse Deus Todo-Poderoso. Quando o profeta Isaías ele escreve este versículo no seu livro, e principalmente este versículo, ele está escrevendo não é para pessoas que não eram crentes. Ele está escrevendo para pessoas crentes da igreja do Antigo Testamento. Mas graças a Deus, irmãos, que mesmo com tantas falhas que nós temos, tanto nós da igreja hoje, como da igreja do Antigo Testamento, graças a Deus, que Deus nos escolheu. Você está sentado aí, os irmãos pastores estão sentados aqui na minha retaguarda. Estamos aqui um número resumido de pessoas, mas graças a Deus que Ele nos escolheu. E nessa escolha Ele nos purificou com seu sangue. Nessa escolha Ele nos educou em seu evangelho. Nessa escolha Ele nos deu o direito de ter a vida eterna. Então, muito mais que o primeiro homem efetuou na sua desobediência ao pecado, muito mais nós fomos resgatados, ou melhor, escolhidos, resgatados, consagrados e educados e efetivados para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E aí nessa escolha Ele nos deu a salvação, Ele nos deu a reconciliação, Ele nos deu a graça, Ele nos deu a vida. Não é essa vida biológica que nós temos, Ele nos deu a vida eterna. Vamos meditar então aqui em Romanos. Olha só o que diz o capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem
obtivemos igualmente acesso pela fé esta graça a qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Irmãos, essa fé em Jesus Cristo, após Jesus, ele ter nos escolhido, ele ter nos resgatados, ele ter nos educados em seu santo evangelho, ele também nos dá o poder de vencermos o pecado. Aleluia. De vencermos a desobediência. Ele nos dá o poder de vencermos os obstáculos que todos os dias nós lidamos com ele. Todo dia eu e você nós temos um enorme obstáculo e nós temos que lutar contra esses obstáculos. E estes obstáculos, irmãos, que nós vencemos é mediante a salvação em Jesus Cristo. Quando nós lemos aqui, por exemplo, aqui na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 9, olha só que o apóstolo Paulo escreve aqui no versículo 9, capítulo 5, versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Louvado seja o nome do Senhor. Então, este poder que nós temos para vencermos os obstáculos na vida cotidiana é dada por intermédio da fé em Jesus Cristo, é dada por intermédio do seu sangue, é dado mediante a nossa confissão de fé na pessoa de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Sabe, irmãos, às vezes nós usamos um hábito de, às vezes, simplesmente julgarmos e acharmos que apenas somos crentes para ir para o céu, que apenas somos crentes para vencermos os obstáculos. Irmãos, mas muito mais que isso. Muito mais que isso. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos da igreja primitiva também tiveram esses obstáculos. Eles tiveram obstáculos na vida. Por exemplo, por que será que Paulo, quando ele escreve para a igreja, que ela entendesse aqueles irmãos mais fraquinhos na fé? Por que será? Será que aquela fraqueza era só por causa da pouca fé que aquele irmão tinha? Não. Na igreja primitiva tinha irmãos que tinham dificuldade, para exercer essa fé. Quando você olha principalmente para a carta de Paulo à igreja de Corinto, você percebe irmãos que tinham se convertido há muito tempo a Jesus Cristo, Deus seja glorificado. mas eles tinham dificuldade na fé. Eles deixavam que o espírito da mexicarias, no caso o espírito da fofoca, fosse explorada por eles. Eles deixavam que o envolvimento com questões cívicas na época tirasse a união deles. Eles enfrentavam vários obstáculos. Esses mesmos obstáculos nós enfrentamos hoje. Quem de nós aqui não tem, às vezes, não tem dificuldade de se interagir com uma pessoa? Por quê? Porque ela é fraca, ela ainda não cresceu na fé. Mas graças a Deus, irmãos, que pela fé em Jesus Cristo, Ele nos deu a salvação e a condição de compreender esse mistério, que é o mistério da reconciliação.
Glória a que é o Deus. mistério da fé, Aleluia. que é o mistério da salvação. Deus, Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, louvado. para todo sempre. Para vocês terem uma ideia, quando Paulo escreve, um dos temas mais importantes da carta de Paulo aos Romanos é Paulo educar aquela igreja de Roma, por a maioria, cerca de 80% dos irmãos ali da igreja de Roma não serem judeus. Eram pessoas que eram esqueci agora o nome, gentios. Muito bem, gentios. Então eram pessoas que tinham desenvolvido uma cultura terrível, uma cultura muito difícil de lidar, uma cultura que havia vários deuses. E aquela cultura, aqueles crentes que tinham se convertido a Jesus, eles estavam crescendo aos poucos na fé. Mas o importante é que eles tinham sido escolhidos. Glória a Deus. Sabe, irmãos, às vezes nós temos essas mesmas dificuldades que aqueles irmãos da igreja primitiva tiveram. Mas o mais importante é que nós devemos dar crédito à escolha que Jesus fez de nós. A escolha, Ele escolheu você. Eu não sei eu não sei qual seria a história que você escreveria em um caderno. Como foi que desenvolveu esse mistério da salvação? Como foi os primeiros passos da sua vida cristã? O seu desenvolvimento, os seus obstáculos na fé cristã. E hoje você ser um escolhido de Deus. Aleluia. Eu, por exemplo, a minha história ela é uma história assim, irmãos, que pela lógica humana não tem lógica. Como é que eu, com 16 anos de idade, saí lá do Ceará, vim para São Paulo, morei um tempo com meus irmãos, eles voltaram, eu fiquei sem mãe, sem pai, sem irmão, sem ninguém. E Jesus me conservou sem ingerir drogas, sem mergulhar em bebedices. Ele me conservou, preparando meu coração para que um dia eu fosse um escolhido dele. Nós devemos valorizar essas coisas, irmãos, a escolha. Às vezes a tendência que nós temos é de olhar para o nosso campo das nossas necessidades e orar por eles. E às vezes nós esquecemos da escolha que Jesus fez. Ele nos tirou lá do lamaçal do pecado. Glória a Jesus. Das mais profundezas, terríveis das trevas. Ele nos tirou de lá. Ele nos trouxe para a sua presença e nos fez assentar em lugares celestiais. Oh, glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor para todo Que sempre. maravilha, Jesus. Irmãos, vocês estão vendo aqui visivelmente Que maravilha. Pastor Raimundo, Oh, glória. Sérgio, Pastor Adilson, os irmãos ali. Glória a Deus. Mas aqui, irmãos, Aleluia. nós estamos em um lugar, em um patamar elevado. Oh, glória. Oh, glória. Aleluia. Eu não vou dizer para vocês que eu estou vendo os anjos para lá e para cá passeando, não. Me doe a face. Mas na condição de vida espiritual, nós estamos sentados em lugares celestiais. Eu bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos escolheu. Ele nos efetivou. Aleluia. E nos fez conhecer o Evangelho da sua graça. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. E para concluir, irmãos,
Só para vocês terem uma ideia. Oh, glória! Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória! Vocês estão vendo esses bancos aí vazios, mas nós estamos sentados em lugares celestiais. Aleluia. No campo espiritual, irmãos, cada um de nós estamos com uma veste diferenciada uma da outra. Mas no campo espiritual, cada um de nós estamos com vestes brancas aqui nesta noite. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, aleluia! Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deixa eu contar para vocês rapidamente, para vocês entenderem Logo, Jesus. como que funciona o campo O espiritual. Senhor tem me escolhido. Isso foi, isso foi concretizado Te glorifico. e foi postado e foi testado cientificamente, embora não precise de ciência para isso, mas foi testado. Eu estava antes de ontem, eu estava de saída para ir trabalhar, era 3h40 da manhã, não, era 3h50 da manhã. E aí eu pensei assim, falei, bom, eu vou baixar um hino de coral, eu falei, para me ouvir dentro do trem. Aí eu baixei aquele hino, dá tempo de contar. Glória a Deus. Aí eu olhei ali e vi assim um coral, todo mundo de branco, todos vestidos de branco. Então eu baixei, para me ouvir dentro do trem. Aí quando chegou no trem, que eu coloquei lá, aí o pastor que fez aquele, era um documentário, eu nem sabia, eu pensei que era um louvor mesmo, de coral. Aí o pastor, ele colocou de fato aquele louvor e ele falou assim, falou, irmão, você que está ouvindo, que vai ouvir esse louvor, não se assuste e acredite se você quiser, porque você tem direito de confiar ou desconfiar. Só tome cuidado para você não blasfemar contra o Espírito Santo. Mas preste atenção neste louvor. Aí ele falou assim, eu vou contar para vocês como que aconteceu. Aí ele contou que em Campinas teve um culto evangélico em 2004. Um culto maravilhoso que ficou marcado na história aquele culto. E aí ele contou que aí eu não lembro se foi lá em Campinas ou se foi lá nos Estados Unidos. Foi fora do Brasil. Foi fora do Brasil, foi? Para mim eu a conhecia, foi fora do Brasil. Eu mandei para o senhor, não é? Eu já conhecia. Foi fora do Brasil, fiz Tal- no lugar. Talvez os irmãos, não sei se os irmãos já ouviram É o falar. nome assim, é mais ou menos Campino o nome, mas parece que é Gana, um negócio assim. Gansas. Ganso, é isso mesmo, velho. É. Aí foi fora do Brasil, não Foi foi? fora do Brasil. E aí ele contou que eles, lá no coral, tinha terminado o culto, e o coral tinha cantado, mas pelo que eu entendi, os irmãos tinham ido embora, tinha ficado 7 irmãos, 7, na igreja. Aí o pastor, ele passando para o escritório, ele pegou um gravadorzinho, naquela época tinha um gravador, ele pegou, colocou o gravador para gravar aquele hino tão bonito que o coral estava cantando, com 7 irmãos. Aí ele pegou, colocou na cadeira e apertou o play e foi para o escritório dele. Quando ele voltou, os irmãos já tinham ido embora e ele pegou aquele gravadorzinho, colocou no bolso e foi para casa. E quando chegou lá, que ele foi ouvir aquele louvor, ele ouviu milhões e milhões e milhares de vozes louvando a Deus. E instrumentos, um instrumento tão estrondoso, um piano tão estrondoso, e cantava aquele louvor, que é aleluia. Aleluia,
Aleluia, aleluia, aleluia. E eles cantavam. Aí ele falou, bom, isso aqui precisa ser testado. Ele levou, isso foi lá nos Estados Unidos, ele levou para uma universidade federal lá dos Estados Unidos, e aí pediu para que os professores colocassem aquela fita, né, colocassem aquela fita no computador. Acho que eles fizeram lá uma transferência, porque o computador não tem como pôr fita. E aí o computador, ele mostrou que aqueles instrumentos e aquelas vozes não eram de humanos. Aquelas vozes não eram de humanos. E aqueles instrumentos não eram tocados também por humanos. E não eram de humanos também. Então, irmãos, no campo espiritual, às vezes vocês, do ciclo de oração, estão louvando. Passaram uma semana atribulada. Estão louvando a Deus. Mas vocês não sabem que do lado espiritual tem um exército louvando a Deus com vocês. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Então, para encerrar, vamos valorizar as coisas espirituais. O nosso chamado, a nossa escolha. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.